Bom, então, boa noite a todos. Essa é a reunião da Retina, dia 19 de outubro de 2023. Quem vai fazer a apresentação do caso clínico é a Fernanda Dourado, que é fellow de primeiro ano. Fernanda? Boa noite a todos. Eu sou Fernanda Dourado, fellow do primeiro ano de Retina. Hoje eu vou apresentar o caso clínico. Gostaria de agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio pela ajuda na condução do caso, elaboração dos slides, e aos doutores Samia Vilar, Daniel Amotti, Paula Perazzo e Paula Dandara pela ajuda na obtenção das imagens. Então, o nosso caso é de um paciente do sexo masculino, de 40 anos, caucasiano, que apresentava uma queixa de baixa acuidade visual progressiva desde a infância. Ele negava qualquer antecedente oftalmológico e de medicação em uso, ele estava em uso de amiodarona, losartana, simvastatina e espironolactona. Ao exame oftalmológico, apresentava acuidade visual de 20/63 no olho direito e 20/100 no olho esquerdo, apresentava córnea verticillata em ambos os olhos, pressão intraocular dentro da normalidade, e a fundoscopia eu vou mostrar as imagens. Então, essas são as imagens do segmento anterior do paciente, evidenciando a córnea verticillata com aspecto bem simétrico nos dois olhos. Retinografia colorida de polo posterior de ambos os olhos, apresentando uma alteração pigmentar macular de aspecto bem simétrico nos dois olhos, sem demais alterações. E nessa região macular, o paciente apresentava alteração no exame de autofluorescência de fundo, de forma mais evidente no olho esquerdo, com esse halo de hipoautofluorescência. O exame de retinografia colorida de grande angular não mostrou grandes alterações em periferia de ambos os olhos. E no exame de autofluorescência de fundo de grande angular, conseguimos perceber melhor a alteração na região macular e uma hiperautofluorescência discreta em região temporal de ambos os olhos, mas uma alteração inespecífica. O OCT em corte foveal de ambos os olhos evidenciou uma atrofia macular simétrica, evidenciada em maior aumento no olho direito e no olho esquerdo. Realizamos também o exame de angiografia fluoresceínica, que mostrou uma área de hiperfluorescência em região foveal que se manteve de mesmo tamanho e mesma intensidade ao longo de todas as fases do exame, desde as fases iniciais até as fases tardias, considerando, portanto, uma hiperfluorescência por defeito em janela. E esse achado do olho direito foi bem parecido com o olho esquerdo, em que o paciente também apresentava essa hiperfluorescência na região macular por defeito em janela. Em região da periferia temporal de ambos os olhos, bem na área onde o paciente apresentava aquela hiperautofluorescência discreta periférica, ele também apresentou uma hiperfluorescência por defeito em janela. O aspecto foi bem parecido ao longo de todas as fases do exame. Realizamos também o ACTA e, na segmentação dos plexos, percebemos que o paciente não tem nenhuma alteração vascular significativa. Então, diante de todos esses exames complementares, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Ótimo, Fernanda. Então, paciente de 40 anos, uma redução de visão bilateral, mais importante no olho esquerdo, com essa avaliação multimodal. Então, Cleide e André, como é que vocês pensariam em um diagnóstico diferencial desse paciente? Bom, já que é um quadro bilateral, simétrico, desde a infância, ele refere, né? Não pensaria em doenças infecciosas, inflamatórias, pensaria numa distrofia, eventualmente numa toxicidade, mas também difícil, porque é bilateral simétrico, mas é uma história muito antiga para isso. Então, ficaria com um quadro de uma distrofia, perguntaria se tem consanguinidade na família, e, assim, pelo o aspecto, é uma distrofia de retina externa, macular. Quando eu comecei a ver o quadro, pensei até numa... eu falei de toxicidade porque me pareceu que era um bullseye, né? Pensei até numa distrofia macular concêntrica benigna, mas ele tem um comprometimento muito grande central. Qual é a visão dele? 20/63 e 20/100. Uhum. E, então, além de ter esse anel de atrofia do IPR, que aparece aí na autofluor e na anjo, ele tem também uma perda central, o que não exclui que seja distrofia macular concêntrica benigna, mas abre também para outras. A gente poderia pensar em Stargardt, mas a atrofia não é geralmente assim em alvo, ela começa no centro, é mais em metal batido. A distrofia de Cone seria um quadro mais avançado,
E me chamou a atenção essa alteração periférica, que parece um pavestone, ou, enfim, uma alteração pigmentar na periferia. Mas eu não sei, além disso, partiria para o teste genético para avaliar a família, ver a história familiar. Perfeito. Então, 2 distrofias para fazer o diagnóstico diferencial, descartando outras hipóteses, ver heredograma e um painel genético. André, algum outro diagnóstico diferencial aqui? Eu concordo, acho que quadro simétrico, bilateral, né? Desde a infância, o primeiro grupo de doenças são as distrofias. Eu acho que eu até pensei em Stargardt como talvez principal hipótese, mas uma coisa que me chamou a atenção foi esse paciente tem 41 anos, né? Isso. E o que chamou a atenção é que ele já usa muita medicação para hipertensão e arritmia cardíaca, o que é? Exatamente. Ele é muito novo, né, para já estar usando tanta medicação assim, né? Então, não sei se ele tem algum quadro sistêmico com envolvimento cardiovascular que possa justificar também esse quadro macular aí. Eu acho que é uma coisa que você tem que colocar aí dentro das possibilidades. Eu acho que teria que Perfeito. entender melhor o quadro clínico sistêmico e, como a Cleide colocou, fazer um heredograma, um painel genético, né? Pesquisar BCA4, né? Para Stargardt, entre outros, né? Perfeito. Quem que receitou a espironolactona para ele? Foi o oftalmo ou é da clínica? Não, clínica. Da clínica. Da clínica, então realmente, porque eu achei que alguém tinha confundido isso com uma central serosa, por isso que tinha dado espironolactona, mas então se é pela clínica, realmente ele deve ter alguma coisa importante clinicamente, não sei se é renal, né? E se fosse oftalmologista e tivesse prescrito espironolactona, Errado. do mesmo jeito, estaria errado, né? Certo? É. Não tem efeito melhor que placebo para central serosa crônica, né? Então, aqui, o André chama a atenção de medicações que ele toma para alguma patologia sistêmica que possa ter relação com o que ele tem na mácula, certo? Então, a gente tem que avaliar, então, distrofias, tem que avaliar se a doença sistêmica dele tem correlação com o que ele apresenta na retina, que é importante, ou com a medicação, eventualmente, toxicidade, mas nenhuma dessas medicações causa toxicidade macular, certo? Então, Fernando, eu acho que esses são os diagnósticos diferenciais mais importantes. Você quer continuar a apresentação? Sim. Ele não apresentava história de consanguinidade na família. A gente perguntou algumas vezes, não tem histórico de consanguinidade. Então, assim como o doutor André falou, esse paciente tem várias manifestações sistêmicas. Então, logo após o nascimento, ele já apresentava características faciais dismórficas, teve um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, evoluindo com uma baixa estatura, e ao longo de sua vida, ele apresentou diferentes alterações ortopédicas, sendo submetido a múltiplas cirurgias e segue acompanhamento com ortopedia desde então. No ano passado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, teve necessidade de implante de marca-passo, e isso justifica todas as medicações que ele usa. Então, esse paciente tem bastante alteração assim, na ectoscopia, ele tem os traços faciais grosseiros, tem um pescoço curto, pectus carinatum, ele tem uma baixa estatura, com uma escoliose importante, um aumento da cifose dorsal, e por conta de todo esse quadro sistêmico, todas essas manifestações que o paciente apresenta, ele já vinha em acompanhamento com o CT genética do hospital. Então, eles pediram um painel genético para o paciente para investigar alguma doença por trás de todo esse quadro rico, florido sistêmico. E veio realmente com mutação. Ele apresenta mutação em 2 alelos, uma mutação em heterozigose patogênica no gene GNPTAB. E isso configura o diagnóstico de mucolipidose tipo 3. Eu continuo, doutor Sérgio? Então, a gente já viu outro paciente com uma alteração sistêmica neurológica com atrofia macular. E é rara essa manifestação aqui, né, da mucolipidose tipo 3, como a Fernanda vai mostrar. Algum comentário aqui, André e Faz Cleide? parte das esfingolipidoses, essa mucolipidose? Sim. Geralmente eles entram no diagnóstico diferencial de mácula em cereja, né? Quando é mais novo, né? Sim. Quando é mais novo, né? Depósito lisossomal mais amplamente caracterizando, tá? Cleide, algum comentário aqui? Não. Não. Já tinha visto mucolipidose Não. tipo
3 com atrofia muscular. Nunca. É raro, muito raro isso, muito raro. E por isso que é interessante a Fernanda ter apresentado, né? E ela vai, então, caracterizar melhor as características clínicas dessa doença e os diagnósticos diferenciais mais importantes que vocês comentaram, mas ela vai rever. Fernanda, vamos fazer a revisão, então? Bom, então, a mucolipidose tipo 3 é considerada uma doença ultra rara. A prevalência nos estudos varia de 2,5 a 10 casos por 1 milhão de habitantes. Padrão de herança autossômico recessivo, e ela é causada por variantes patogênicas em 2 genes diferentes, tanto no gene PTG quanto no gene PTAB, que é o do nosso paciente. Então, a mutação no TG levaria ao quadro de mucolipidose tipo 3 gama, enquanto a mutação no AB levaria ao quadro de mucolipidose tipo 2 e também a tipo 3 alfa e beta. A principal diferença entre essas duas é que a mucolipidose tipo 2 tem um quadro mais grave. Então, os pacientes têm um início de sintomas mais precoce, com uma elevada mortalidade ainda na infância. E isso é diferente dos quadros de mucolipidose tipo 3, em que os pacientes começam com os sintomas de forma mais tardia e com progressão mais lenta. E com isso são quadros de menor gravidade. E essa diferença em relação à gravidade e ao prognóstico desses 2 grandes grupos se deve ao fato que os pacientes com mucolipidose tipo 2 têm uma deficiência completa da enzima relacionada à fisiopatologia da doença, que é essa enzima chamada de G1-CNA-C1-P-transferase. Essa enzima tem 3 subunidades, a subunidade alfa e beta, que é codificada pelo TAB, e com isso a mutação nesse gene levaria ao quadro de mucolipidose tipo 2 ou a mucolipidose tipo 3 alfa e beta, e a subunidade gama, que é codificada pelo TG, que levaria ao quadro de mucolipidose tipo 3 gama. Essa enzima é muito importante porque ela catalisa o processo inicial da síntese de manose 6-fosfato, que é uma substância essencial para a transferência de hidrolases para o lisossoma. Então, um déficit, uma redução na quantidade de manose 6-fosfato sistêmica, leva a uma deficiência das enzimas intracelulares lisossomais. E a consequência direta disso é o acúmulo dos seus substratos em lisossomos disfuncionais. E esse acúmulo vai acontecer no corpo todo. Então, no tecido conjuntivo, cartilagens, ossos e ligamentos. Então, por conta dessa característica de depósito, a mucolipidose tipo 3 é caracterizada como uma doença de depósito lisossomal. E como ela vai acometer o corpo inteiro, o quadro sistêmico é muito amplo, muito rico. Então, as alterações esqueléticas são um dos principais achados do quadro do paciente. Eles podem apresentar aumento de cifose dorsal, pectus carinatum, pescoço curto. Todas essas imagens, esse paciente é o nosso paciente que foi descrito em um artigo. Ele tem praticamente todos os achados clássicos de alteração esquelética. Também podem apresentar hiperplasia gengival, déficit cognitivo, doença valvar cardíaca e doença pulmonar restritiva pela própria alteração esquelética, pelo posicionamento das costelas. Além disso, eles também podem apresentar traços faciais grosseiros, como exemplificado nessa imagem. São traços bem definidos que lembram também do nosso paciente. E eles apresentam uma redução precoce na velocidade de crescimento. Então, geralmente são crianças que têm peso e altura normais ao nascimento, mas logo depois já tem um déficit na velocidade de crescimento. Além disso, um outro achado muito frequente é a restrição de mobilidade articular. Então, principalmente nas articulações de ombro, joelho, quadril e cotovelo. Essa imagem G exemplifica um paciente com um quadro bem avançado, ele tenta estender os braços, mas ele não consegue, porque ele tem uma restrição importante da mobilidade dos ombros bilateral. E o dedo em gatilho também é outro achado bem presente. Então, o diagnóstico ele vai ser feito inicialmente através da suspeição clínica, associado com a presença de diversas manifestações radiológicas, já que esses pacientes têm um quadro de alterações esqueléticas amplo. Então, essa radiografia exemplifica um paciente com uma escoliose importante, um aumento da cifose dorsal. Mas vai ser confirmado com um teste genético. Então, a mutação tanto no gene PTG quanto no gene PTAB conseguem confirmar o diagnóstico de mucolipidose. Existem alguns relatos de caso que citam que a dosagem de atividade de enzimas lisossomais também pode auxiliar para esse diagnóstico. Então, depois que a gente chega na conclusão, em fechar o diagnóstico do paciente de mucolipidose, ele tem que ser acompanhado de forma multidisciplinar.
Então, desde riscos ventilatórios, né, intubação e ventilação por conta da alteração esquelética, que são fatos importantes de considerar, já que eles provavelmente vão ser submetidos a múltiplas cirurgias ao longo da vida, esses pacientes podem ter alteração em todos os sistemas do corpo, inclusive no oftalmológico. Então, a mucolipidose é uma doença rara, tem poucos relatos na literatura e menos relatos ainda falando sobre as alterações oftalmológicas. Mas a principal alteração descrita é a presença de opacidade corneana. Então, esse artigo publicado em 86 é um dos únicos que tem uma imagem de uma alteração da córnea, para eu conseguir exemplificar para vocês, mas é difícil da gente ver. Então, elas são descritas como discretas opacidades estromais que podem progredir ao longo do tempo. Então, seria esse o motivo da necessidade do acompanhamento oftalmológico desses pacientes. Mas esse mesmo artigo cita a presença de algumas alterações retinianas que podem apresentar nesses pacientes. Então, membrana epirretiniana, aumento de tortuosidade vascular, espículas ósseas em um quadrante e papiledema foram descritos. Mas são todas alterações inespecíficas, então o próprio artigo não consegue concluir se são alterações típicas da mucolipidose ou se apenas coexistem no paciente. Então, o único relato de caso, o único artigo recente que tem, de fato, uma alteração retiniana bem descrita como mucolipidose, é esse que foi descrito agora, foi publicado agora, nesse ano, em 2023, que é de um paciente de 50 anos, que tinha queixa de nictalopia e constricção progressiva de campo visual. Quando examinaram o paciente, viram que ele tinha bastante espículas, né, 360 na retina, e com isso pediram um exoma para tentar identificar qual a mutação do gene com um quadro provável de retinose pigmentar. E o resultado desse paciente veio com variantes em heterozigose só no GNPTG. Esse paciente foi encaminhado para a clínica médica, para o setor de genética, e foi visto que ele tinha diferentes alterações esqueléticas e articulares, e não tinha mutação em nenhum outro gene. Então, é o primeiro relato que conclui, de fato, um paciente com mucolipidose e com uma distrofia retiniana que é ligada apenas ao GNPTG. Então, esse artigo, ele inclusive interroga se a distrofia retiniana poderia ser uma manifestação tardia do quadro clínico, já que como a mucolipidose leva a uma elevada morbimortalidade e é difícil esses pacientes chegarem à vida adulta, a gente não tem um N grande de pacientes adultos para examinar e ver se poderiam desenvolver uma distrofia a longo prazo. Então, o nosso paciente tem uma manifestação muito rara de uma doença mais rara ainda. Não existe nenhum relato de casos de atrofia macular nos pacientes de mucolipidose tipo 3. Então, é sempre importante a gente lembrar dos diagnósticos diferenciais. Então, a doutora Cleide citou maculopatia por hidroxicloroquina. Ela começa com uma atrofia parafoveal, mas em estágios avançados pode levar a uma atrofia extensa macular. Mas lembrando que é um paciente que usa o medicamento, geralmente com uma dose diária acima de 5 mg quilo dia. O achado clássico dos quadros mais avançados é realmente a maculopatia em alvo, a maculopatia em bullseye, mas geralmente esse paciente tem outros fatores de risco associados, como doença renal crônica, tempo de uso por mais de 5 anos, mulheres que usam tamoxifeno, então é um grupo diferente de pacientes. A atrofia geográfica tem que ser sempre lembrada, só que ela vai acontecer num contexto de estágios avançados da DMRI, e o paciente vai ter outros achados, como a presença de drusas, alterações pigmentares, também pode ter tubulações de retina externa. São pacientes mais velhos e é um quadro mais progressivo. Algumas distrofias também têm que ser lembradas, como a areolar coroidal central, é uma distrofia de padrão de herança autossômico dominante, por mutação no gene PRPH2, e é caracterizada por uma atrofia circunferencial, simétrica e bilateral macular, que tem o início do quadro entre 20 e 40 anos e tem uma progressão gradual. Outra distrofia com padrão autossômico dominante, que tem que ser lembrada, é a distrofia da Carolina do Norte, que é uma doença bem rara. Ela é causada por mutação no gene MCDR1. É um quadro congênito, bilateral e simétrico, e o paciente pode ter desde drusas pequenas até uma atrofia extensa macular. E o aspecto do ACT da distrofia da Carolina do Norte, ele é um pouco diferente das outras atrofias, tem um aspecto de um colabamento das camadas da retina. Uma distrofia que é mais frequente é Stargardt, que o padrão de herança aqui já é autossômico recessivo. A mutação geralmente é no gene ABCA4. O paciente, além da atrofia macular, ele também pode apresentar flex, que geralmente no início da doença preservam a área peripapilar.
E o quadro também, que não é muito frequente, é a ataxia espinocerebelar tipo 7. Esse é um caso, inclusive, do nosso ambulatório, que são pacientes que têm uma herança autossômica dominante, ocorre por mutação no gene ATXN7, e além da distrofia cone-bastonete progressiva, eles também apresentam uma ataxia cerebelar associada. E é importante lembrar também da evolução do material viteliforme. Então, o depósito de material viteliforme pode acontecer por diferentes etiologias, mas todas têm o mesmo mecanismo fisiopatológico, que seria o dano e a disfunção da capacidade fagocítica do epitélio pigmentado da retina. Então, o material viteliforme, ele sofre um ciclo, ele tem um próprio ciclo. Então, ele cresce, deposita, ele tende a reabsorver, e depois que ele reabsorve, pode levar a uma atrofia do epitélio pigmentado. Então, esse é o exemplo de um paciente com distrofia viteliforme do adulto, que apresentava o material viteliforme, lembrando que o aspecto na avaliação multimodal são lesões hiperrefletivas no ACT e hiperautofluorescentes no exame de autofluorescência de fundo, e com acompanhamento e segmento desse paciente ao longo dos anos, ele apresentou uma atrofia completa, uma reabsorção do material, com atrofia completa da retina externa. Então, esse artigo do Sarraf é muito legal, porque ele fala de todos os diagnósticos diferenciais e as etiologias do material viteliforme. E ele divide em alguns grupos. Então, essa origem pode ser genética, como no caso da distrofia viteliforme do adulto, ou na doença de Best, tracional, então, em casos de síndrome de tração vitreomacular crônica, duradouras, ou tração também por membranas epirretinianas, o paciente pode ter lesão de fotorreceptor e lesão do epitélio pigmentado, levando ao depósito do material viteliforme. Paraneoplásico, como nos casos de mieloma múltiplo, também pode ter depósito na retina externa. Tóxico, como o uso de algumas medicações, como a dexferoxamina. Degenerativo, o principal exemplo seria realmente a DMRI. E eles citam esse grupo de miscelânea, que teria como um dos exemplos os pacientes com pseudoxantoma elástico e estrias angiosas. Obrigada. Excelente, Fernanda. Excelente revisão, caso ultra raro que vai ser publicado. E uma apresentação atípica de uma doença ultra rara. Excelente, excelente. Muito bom. Parabéns, Fernanda. Ótimo. Vamos ver a imagem agora? Então, o Amote vai apresentar, o Amote é fellow, e vai apresentar, então, essa imagem da semana. Amote? Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, meu nome é Daniel Motti, sou fellow da Retina Clínica e hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Queria agradecer ao professor Sérgio, a doutora Fernanda e a doutora Paula Dandara. A nossa imagem da semana é de uma mulher previamente rígida, de 63 anos. Ela sempre teve uma acuidade visual boa, sempre foi 20/20 nos dois olhos. Tá na reunião, filho. Até que um dia, de uma forma súbita, a visão caiu no olho direito e ela foi MM. Foi realizado um ultrassom ocular, que evidenciou uma opacidade vítrea, sugestiva de uma HV densa, e essa região, essa lesão hiperecogênica inferior ao nervo óptico de 3,7 milímetros. Na semana seguinte, episódio da hemorragia, a paciente realizou uma vitrectomia, ela melhorou bastante da acuidade visual, ela foi para 20/80, e a gente conseguiu observar melhor essas lesões que são mostradas na retinografia. Então, diante desse quadro súbito de uma mulher que não tinha nenhum problema de saúde, gostaria de saber se alguém tem algum palpite do que pode ter acontecido, o que pode ter gerado essas lesões. Muito bom, muito bom. Então, 20/80 de visão, 63 anos, essas alterações hemorrágicas aí. A pergunta é o seguinte, qual que é o diagnóstico aqui e o que causou isso é a segunda pergunta. O que injetaram no olho dela? Não injetaram nada, João. Jura? Ela parece que tem uma alteração vascular importante, né? Ela tem. Isso aí, às vezes, você vê os casos de injeção de prolucizumab, você vê esse tipo de Mas aí é alteração. difuso, né, João? Aqui está difuso, né? Não. E ela tem uma hemorragia subretiniana aqui na arcada temporal, mas você vê que é difuso, todos os vasos estão alterados, né?
Mas Ou do não? hemicampo superior não, John. É só temporal inferior aqui, hein? Tem uma Não. oclusão de ramo temporal inferior, né? Isso. Sim, ela tem essa oclusão, mas tem alteração na arcada superior também. Isso. John, arcada superior, eu acho que a imagem talvez, eu vi esse caso com a É imagem normal? melhor. Então é a foto É da normal, mãe. John. É normal, Tá. é. E Então, essa lesão subretiniana aqui na arcada temporal superior também não tem? a lesão subretinana é o névus de coroide, É da o arcada névus. temporal superior. Tá. Então ela teve uma oclusão aqui, né? Certo, é uma oclusão. Inferior. Mas, John e Cleide, Mas- vocês Mas é costumam ver antiga já. costumam ver oclusão com essa imagem? Não é aguda, John. Não, É aguda. Não, a oclusão é antiga, ela tinha Hum. uma neovascularização por causa dessa oclusão e ela sangrou. Tá, então essa é uma hipótese, você ter tido uma oclusão antiga, formar neovaso e sangrar. Só que, John, em geral, os neovasos não são tão próximos do disco assim. Você não tem uma hemorragia subretiniana associada à neovascularização. A neovascularização é epirretiniana, né? Por que ela vai sangrar embaixo da retina também? a impressão, como ela tem, bom, ela tem uma oclusão de ramo temporal inferior venosa, Sim. e essa hemorragia em vários planos, né, hemorragia Aham. intrarretiniana, sub, que já está desbotada, aí já está despigmentada, sugere que alguma lesão focal sangrou. A única lesão que pode se associar à oclusão venosa que sangra em vários planos é o macroneurismo. Mas Cleide, ela tem só 63 anos e não é hipertensa. Então, concordo com você e Não é concordo com o John. John falou oclusão de ramo arterial, de ramo venoso, pode ser. Você falou macroneurismo arterial, mas os dois, algumas coisas no exame aqui oftalmológico não bate, né? Então, concordo com você. Poderia ser uma oclusão, o macroneurismo. O macroneurismo tem sangramento, mas não tem uma oclusão venosa associada ao macroneurismo arterial, certo? Em geral, o macroneurismo arterial é no polo posterior também, né? Pacientes com mais de 80 anos, hipertensos, né? Uhum. Então, está Quando eu vi o faltando OCT, alguma coisa aqui. acho que o OCT, ou aliás, o ultrassom que poderia dar uma informação, era uma lesão, me pareceu que era uma lesão cística. Era uma lesão Não, cística? não. Era só sangue. Sangue Rote, condensado. vamos voltar no ultrassom para a gente ver, para mostrar para a Cleide. Aí, ó. Tá? Acho que isso que pode dar alguma dica. Eu não sei se isso daí é só o sangue. Uma lesão Quando eu olhei- homogênea, concorda? Tá. Provavelmente ela tem uma hiperrefletividade, essa hiperrefletividade, como é uma lesão homogênea, essa hiperrefletividade deve diminuir no eco-A, né? Sim, Formando um pseudo-ângulo capa, que não deve ter ângulo capa aqui, certo? sim. Então, as duas hipóteses, olha, sua e do John, têm sentido, mas elas não fecham, porque é um quadro agudo, aparentemente não tem neovascularização aqui, mas poderia ser, eventualmente, O né? outro olho, você viu? O outro olho é normal, John. Normal. Normal. Eu imaginei que essa lesão que está aí infrapapilar, ela poderia ter causado a oclusão venosa por compressão, né? Já Também que ela acho. está próximo do nervo, né? Uhum. Agora, que lesão que é essa? Assim, a primeira, quando eu bati o olho, pensei, eu acho que parece um cisto seco, mas aí teria que ser uma lesão. Não tem inflamação. Não era, né? Não tem. Eu acho. Oi, boa noite, Oi, Maria Teresa. Tereza. Oi, Eu acho que eu sei que é raro, mas teria que excluir alguma neoplasia que pudesse dar uma metástase para a retina. Metástase de neoplasia na retina é muito raro. Certo. Mas eu acho que, como essa massa é muito irregular e branca e na retina, a gente tem que fazer uma avaliação oncológica desse paciente. Perfeito. Então, Teresa, concordo com você. A gente já mostrou uma metástase de retina aqui o ano passado, que é extremamente raro. Metástase de coroide por neoplasia sistêmica é comum, metástase de retina não é, né? A gente mostrou, mas eu vou te falar, ela clinicamente é saudável, não tem nada, nenhuma patologia, mas ótimo diagnóstico diferencial também, o terceiro diagnóstico diferencial importante. Está faltando... Estranho. É estranho mesmo, por isso que a gente está mostrando. Não, estou falando corpo estranho. Desculpe. Corpo estranho poderia ser, John. Poderia ser também um corpo estranho impactando aí, lesando a artéria, lesando a veia, fazendo uma oclusão venosa e sangrando. E depois o ultrassom tem aquela hiperrefletividade, né? Tem. Mas, John, está esquentando, John. Ela não tem corpo estranho, mas o mecanismo de lesão é parecido com o de corpo estranho intraocular.
Tem algum Um granuloma? Um osteoma? Não, ela não tem osteoma, seria outro diagnóstico diferencial, mas osteoma é mais plano, né? Na coroide, ela tem lesão, né? Essa Subretinal aí do sangramento, né? E é Tinha algum raro granuloma osteoma com prévio? osteoma, não. Oi? Tinha algum granuloma prévio? Não, não tem granuloma prévio. Previamente ela é rígida. Isso é um quadro agudo. Então, outra dica para vocês. É um quadro agudo. O John passou perto de um SEC causando isso. Um corpo estranho intraocular, desculpa, um CIO, né? Entrando, Paciente- penetrando. Ah, não. É que, assim, Putcher seria um caso mais difuso, mas É mais difuso. e teria alteração clínica para Mas- justificar, né? É legal esse brainstorm para a gente discutir várias patologias, mas a Cleide falou aqui um diagnóstico. Olha, ela tem uma oclusão de ramo venoso. Então, alguma coisa pode ter impactado, como o John sugeriu, de corpo estranho intraocular, impactado na veia e ocluído essa veia, feito esse sangramento e oclusão venosa. O que pode ter impactado na veia dessa paciente sem ser o corpo estranho intraocular e causar um quadro desse tipo? Por um êmbolo. Oi? Um êmbolo, né? Não, o êmbolo faz uma oclusão mais arterial, né, Cleide? É. Uhum. Eu acho que não seria. Que coisa externamente, como o John pensou, e pensou muito bem, que coisa externa poderia ter impactado, sem deixar rastro aqui, na veia dela e Algum formado esse quadro? procedimento estético, Quando eu alguma falei coisa? no... Então, mas procedimento estético, você tem em geral, um êmbolo vindo pela circulação arterial. Aí você tem oclusões arteriais, né? De ramo, de artéria central, certo? Às vezes muito graves, né? No Externamente. sistema, quando eu falei sistema, eu pensei enfim, num agente qualquer empurrando a veia, né? Que causasse uma elevação e que impactasse a veia, né? Então, Certo. Mas mesma linha do John, né? a Que nossa dica aqui, e é, o Almut pegou muito bem esse caso para discutir um tema que vai ser... Ele preparou muito bem a discussão depois de um tema interessante, muito interessante e muito comum, tá? Então, ela fez um procedimento para tratar de um problema comum, sintomas comuns dos nossos pacientes, tá? Outra dica. Procedimento oftalmológico. e não é uma injeção intravítrea. Para quê? Corpo flutuante? Ah, boa, John. E o que ela pode ter feito para corpo flutuante? Ela pode ter feito um IAG. Pode ter feito um IAG. O IAG pode causar isso, John? Pode Pode. estourar lá. Pode. Nossa. Então, aqui fizeram... Então, John, é isso aí. É isso aí. Então, essa paciente fez uma tentativa do IAG laser de remover... Eu sei até quem fez. Não, ninguém fez. Isso é um Não. artigo. Não, Melhor não. ficar. Ninguém Tem um fez. cara fazendo aqui entre nós. Mas não é. Não foi. Não é foi. ele, não? A Elita sugeriu aqui uma cirurgia ocular prévia, que poderia ser também. Núcleo no vítreo, em geral, esse aspecto aqui, a imagem poderia ser, mas não, outro diagnóstico diferencial interessante que a Elisa escreveu aqui, mas não é isso. Então, o Almut vai relatar agora isso direitinho, mas ela fez um IAG laser para reduzir fosfena, e ela teve como complicação um tiro, um disparo na veia temporal inferior, ocluiu a veia, sangrou. Teve um sangramento, Cleide, como se fosse um macroaneurisma, mas numa veia. Então, teve sangramento localizado, que a gente não vê em oclusão venosa, né? Não vê em oclusão em neovascularização, em quadros agudos, né? Tá vendo, John? Então, é isso mesmo. É isso Eu aí. estou com vontade de fazer no meu, que está me enchendo a paciência, meu DVP, Tá. ele já Agora- vai desistir. Acho que agora você vai desistir, John, né? não, mas Quando tirar o a Almut- catarata, vou fazer vitrectomia. Pronto. O Almut, em seguida, John, o Almut vai fazer uma revisão brilhante sobre como você pode pensar em tratar essas moscas volantes, tá? Tá bom. Então, Almut, segue aí. Tá bom. Então, a restante dos exames do paper, ela tinha presença também no CT de líquido intraretiniano, aqui no corte foveal. E na Anjo tem esse atraso de enchimento com essas áreas de bloqueio da hemorragia e essas áreas de extravasamento macular. Então, ela foi diagnosticada assim, então, com uma oclusão de ramo venoso, como vocês falaram, com uma hemorragia subretiniana, uma hemorragia vítrea, após uma vitreólise com IAG laser para floater sintomático. Ela, então, realizou essa vitrectomia por conta da HV,
Por conta do líquido, ela fez uma injeção mensal de Abaxim por 3 meses. Ela, então, evoluiu com uma melhora da acuidade visual, ela foi para 20/30. Posteriormente, devido à persistência do líquido, ela fez o switch para Aflibercept e ficou com uma acuidade visual depois de 5 meses de 20/20. Porém, ela ficou com uma sequela, ela ficou com uma perda significativa do campo visual superior. Então, agora, nesses próximos minutos, eu vou fazer uma breve revisão sobre floater sintomático e tentar responder esse terrível dilema. Seria o tratamento ativo para floater sintomático uma tentativa real do oftalmologista de aliviar o sofrimento do paciente, ou ele é simplesmente um tratamento maléfico? O vítreo, pelo seu design, é invisível. Ele tem a função de manter o meio claro e limpo para a passagem da luz. Ele é a estrutura mais volumosa do olho, correspondendo a mais ou menos 80% do volume ocular. 98% dele é água. Os outros 2% são proteínas, principalmente o colágeno tipo 2 e o colágeno tipo 9. Também tem um pouco de colágeno um colágeno híbrido entre o tipo 5 e o 11. Possui também algumas macromoléculas, como o ácido hialurônico, que adora água. Além disso, tem uma pequena quantidade de células, os hialócitos, que produzem algumas dessas proteínas. Esse da foto é o vítreo de um bebê de 9 meses. Como ele ainda é jovem, ele mantém essa forma na temperatura ambiente. A gente pode observar que existe um esqueleto molecular que segura toda essa água no formato do globo. A estrutura do vítreo, ao contrário do que a maioria pensa, não é uma estrutura inerte. Ele possui todo um arranjo de fibras de colágeno que, em uma disposição correta, faz com que a luz passe e o meio fique transparente. Aqui nessa microscopia eletrônica, a gente consegue observar essa estrutura no corte transversal. As fibras de colágeno maiores ficam nesse enrolado da fibra de colágeno tipo 2 com a fibra híbrida. Elas ficam dispostas no vítreo, separadas por uma fibra de colágeno tipo 9. Essa disposição faz com que a luz passe com mais facilidade, o meio fique transparente. Quando a pessoa fica mais velha, essas fibras de colágeno tipo 9 são as primeiras a degenerar. Faz com que as fibras de colágeno tipo 2 se juntem, elas fiquem mais espessas. Isso vai alterar a passagem de luz. Aqui nesses cortes, a gente pode observar a disposição dessas fibras. Aqui tudo que está para baixo é anterior e para cima é posterior. Existe uma mudança na conformação dessa estrutura com o passar do tempo. Aqui na criança, o meio é muito translúcido. Já nos adultos, essas fibras se tornam mais densas, mais numerosas e mais irregulares. O corpo vítreo se liquefaz, forma essas lacunas, essas cisternas, e essas alterações estruturais são opacas e causam os sintomas visuais, os floaters. Os fatores de risco para os floaters são principalmente a idade e outro fator também é a miopia. O floater é uma condição fisiológica, faz parte da evolução natural do vítreo, mas é uma alteração que incomoda muito. Ninguém gosta de ter mosca volante. Todo mundo quer ter uma visão limpa. Hoje, como não existe nenhum tratamento consolidado, os oftalmologistas não dão muita importância para essa queixa, apesar de ser um problema do dia a dia do oftalmo. Em um estudo realizado em Singapura, foram realizados diversos questionários com 266 participantes que sofriam de floater. Os resultados foram bem impactantes. Para obter uma visão hipotética, 100% livre de floater, eles aceitavam se submeter a procedimentos com risco de 7% de cegueira, 11% de risco de morte. Em uma outra análise, onde os participantes trocariam alguns dos últimos 10 anos de vida, eles aceitavam trocar 1,1 ano de vida dos seus últimos 10 para ter uma visão limpa. Nesse estudo, a gente consegue ter uma ideia do quanto esse problema é importante e quanto ele afeta a qualidade de vida das pessoas. Existe um outro paper bem interessante, esse paper coreano, que avaliou o perfil desses pacientes que se incomodavam mais, tinham bastante sintoma com floater. Ele avaliou que a maioria desses pacientes tinham algumas outras doenças psiquiátricas de base, como a depressão e a ansiedade, se comparados com o grupo controle. Além disso, o grau de incômodo era diretamente proporcional
a gravidade dessa doença psiquiátrica. Então, talvez exista uma relação. Existem 4 possibilidades de tratamento para floater sintomático: a observação, o IAG, a vitrectomia e hoje os suplementos. Todas essas possibilidades são bem polêmicas. A que a maioria dos oftalmologistas adota é a observação. Existe um senso comum de que, com o tempo, vai ocorrer um processo que chama neuroadaptação. O cérebro vai ignorar ou compensar essa imagem distorcida do floater. Outro fenômeno que supostamente poderia ocorrer é de que o vítreo, com o tempo, vai se liquefazendo e o floater vai descer para o fundo do olho. Mas, em muitos desses pacientes, esses fenômenos simplesmente não acontecem. O floater continua lá. O anel fica intacto. Você vê na fundoscopia, ele não se mexe. E em muitos também não ocorre essa neuroadaptação. E o paciente vai ficar sempre insatisfeito. Pensando nesses pacientes com floater persistente, alguns oftalmologistas realizam o IAG para os floaters, tentando retirar eles do eixo visual e esmigalhar o floater em pequenos mini floaters. Apesar de ser um procedimento que é realizado já há muitos anos, existe pouca evidência científica do real benefício dessa técnica. Existem muitos estudos retrospectivos, mas apenas 2 ensaios clínicos randomizados. Um deles foi realizado em 2016. Os pacientes com floater sintomático, há mais de 6 meses, foram randomizados em 2:1, em pacientes que receberam a vitreólise e em pacientes que receberam um laser placebo, um IAG com um filtro na lente. É importante ressaltar que esses não eram floaters do nosso dia a dia. Eram floaters bem específicos e a seleção foi muito cuidadosa. Todos os pacientes tinham que ter DVP. No tratamento, o oftalmologista mirava só o anel de Weiss, e além disso, o anel devia estar pelo menos 3 milímetros da retina e a 5 da cápsula posterior. O IAG foi realizado com esse aparelho aqui, o Ultra Reflex, que tem um ajuste que ajuda a focar um pouco melhor no polo posterior e acertar os floaters. Ele começava com 3 milijoules e subia até no máximo 7. Ele utilizou essa lente de vítreo da ocular. Os pacientes foram avaliados em 4 outras oportunidades. Nos pacientes que realizaram a vitreólise com IAG laser, 53% relataram uma melhora completa ou significante dos sintomas depois de 6 meses, contra nenhum que relatou uma melhora completa ou significante do grupo placebo. Quando os pesquisadores realizaram a pergunta de uma outra maneira, se houve ou não melhora dos sintomas, 54% responderam que houve melhora no grupo do IAG, e houve um efeito placebo de 9%. Outro braço interessante desse trabalho foi a análise mascarada das retinografias. A melhora dos floaters foi observada em 94% das retinografias dos pacientes que realizaram IAG, aqui como no da foto. E nenhuma melhora foi observada nos pacientes que realizaram o IAG placebo. Existe, então, uma discrepância entre os resultados. Na retina, 94% dos floaters sumiram, mas apenas 54% dos pacientes relataram que houve uma melhora. Pode indicar, talvez, que o que estava incomodando o paciente não era necessariamente o floater. Ao final de 6 meses de estudo, o estudo terminou com 6 meses, nenhum efeito adverso foi observado. Porém, em outra análise, depois de 2,3 anos, o oftalmologista que realizou esse trabalho reconvocou os pacientes que realizaram IAG. E em 3 deles, ele verificou roturas, 8,6% dos participantes. O que pode indicar que talvez, a longo prazo, esse procedimento não seja tão inócuo assim. Existe um outro ensaio clínico randomizado, que foi realizado pelo pessoal do Hospital do Servidor Público aqui do Estado de São Paulo. O N foi menor, foi de 24. Ele randomizou 1:1. Os critérios de inclusão foram praticamente os mesmos do estudo americano. O laser que eles utilizaram foi o Visulas 3, aquele que nem o nosso, e ele usou uma lente de vítreo da Volk. Foi observada uma melhora dos sintomas em 77% dos pacientes que realizaram IAG e 25% dos que realizaram IAG placebo. Na retinografia, o pesquisador independente avaliou se houve melhora importante ou completa dos floaters, e em 61% do grupo tratado houve melhora e 0% do grupo placebo. 18 meses após o procedimento, não foram verificadas nenhuma complicação.
Foi observado que o efeito da melhora era duradouro, então, entre o mês 6 e o 18, as respostas dos pacientes foram similares, se mantiveram. Apesar desses estudos mostrarem que o IAG é seguro, existem vários relatos de complicação desse procedimento. Faz muito sentido. Qualquer tremidinha, qualquer espirro lá, vai a potência do laser para o cristalino, para a retina. Em uma pesquisa da Sociedade Americana de Retina, foram compilados os relatos das complicações desse procedimento em 2016, por um período curto, de 6 meses. Foram 5 casos de catarata, 2 RCPs, 5 casos de elevação prolongada da pio, 2 pacientes evoluíram até para TREC, 2 casos de hemorragia subretiniana e 2 casos de DR. E esses foram relatos espontâneos, que foram enviados para a sociedade. O número real deve ser muito maior. Alguns oftalmologistas mais ousados indicam a vitrectomia para floater sintomático. Parece uma coisa meio absurda, mas esse é um procedimento cada vez mais feito. Uma enquete realizada entre os cirurgiões de retina americanos mostrou que 69% deles já tinham realizado uma vitrectomia para esse intuito. Para investigar a eficácia e segurança desse procedimento, foi realizada no ano passado essa meta-análise. Foram incluídos 18 estudos, com um total de 2.077 olhos, muitos olhos, de 1.789 pacientes. 90% dos pacientes relataram que ficaram satisfeitos com o resultado ou tiveram uma melhora importante dos sintomas. Houve também uma melhora da acuidade visual, pequena, mas estatisticamente significante, e uma melhora importante da sensibilidade ao contraste. Parece muito bom para ser verdade. Se não fossem as complicações, seria um procedimento perfeito. A principal complicação dessa cirurgia foi a catarata, observada em 31,7% dos pacientes, seguido de rotura, HV, edema macular, descolamento de retina, glaucoma e até tiveram caso de endoftalmite. Essa porcentagem relativamente baixa de catarata após a vitré pode ser explicada pela técnica cirúrgica que eles utilizaram. Muitos dos cirurgiões, metade deles, não faziam uma vitrectomia total, faziam uma vitrectomia limitada, tiravam apenas o core. Dessa maneira, o cristalino, teoricamente, oxidaria menos no pós-operatório. Vale ressaltar também que o follow-up não foi muito grande, a maioria dos trabalhos acompanhou os pacientes por 12 meses. E alguns dos trabalhos que eles incluíram no estudo acompanharam o paciente por 3 meses. As complicações do procedimento podem ser muito maiores do que isso. Outro tratamento polêmico para floater, que viralizou recentemente, é o consumo de abacaxi. Todo esse reboliço foi causado por conta desse paper. Esse trabalho de Taiwan, de 2019, é um artigo muito suspeito, tanto pelas fotos como pela escrita. Olha essa parte aqui. O famoso, benéfico e delicioso abacaxi foi fornecido por agricultores locais que vendem para o mundo desde 1900. Muito estranho. Nele, 190 participantes comeram uma fatia de abacaxi por dia por 3 meses. Eles observaram que nos que tinham um floater, 70,8% melhoraram dos floaters no exame, e nos que tinham múltiplos floaters, 72,8% melhoraram comendo abacaxi. Outra análise foi a quantidade de fatias de abacaxi por dia e a diminuição dos floaters. Eles verificaram que quanto mais abacaxi o paciente comia, maior seria essa redução dos floaters. Tudo muito estranho, esse estudo não tinha nenhum grupo controle, nunca foi replicado, mas o pessoal do TikTok e do Instagram garante. Abacaxi, coma o abacaxi. Talvez um suplemento para floater seja o santo graal da indústria farmacêutica na oftalmologia. O floater é um problema muito frequente. E existe a possibilidade de um tratamento com um comprimido que alivie esse problema, seria uma coisa revolucionária. A pessoa que descobrir uma terapia dessas vai ficar muito rica. Pensando nisso, esse grupo europeu publicou em 2021, nessa revista da ARVO, o primeiro ensaio clínico duplo cego randomizado para suplementos para mosca volante. Metade dos participantes tomou esse composto de erilisina, vitis vinifera, que nada mais é do que semente de uva, citrus aurantium, e a laranja, um pouquinho de zinco e um pouquinho de vitamina C. A outra metade tomou um comprimido placebo. Eles foram avaliados com questionários
e retinografia, no início e depois de 6 meses, tomando um comprimido por dia. Foi observado que houve uma diferença estatisticamente significativa no desconforto visual entre os pacientes que tomaram suplemento comparado com o grupo placebo. Aqui nesse score, quanto maior, pior. Aqui no grupo placebo não houve diferença estatística e aqui no grupo do suplemento teve uma melhora. Outra análise interessante foi a área total do floater do infrared. No grupo do suplemento, foi observada uma diminuição significativa do tamanho dos floaters, como a gente pode observar aqui nessa foto do paper, onde houve uma redução do paciente que tomou por 6 meses. Esses são resultados muito interessantes, e eu estou torcendo para que ele seja reproduzido por outros grupos e que os resultados fiquem mais robustos. Então, essa foi uma atualização sobre os tratamentos disponíveis hoje para floater sintomático, problema extremamente frequente, com terapias super polêmicas e algumas potencialmente bem perigosas. Queria agradecer a atenção de todos. Excelente, Amati, parabéns pela revisão, tá? Muito bacana. John, você tem agora algumas opções, né? Esse suplemento, você pode começar. Não, mas hoje mesmo eu já comi abacaxi com açaí, eu como isso a vida toda. Eu só queria fazer uma observação. Eu sou uma pessoa que tem floaters há muito tempo, mas só recentemente eu tive um DVP. Tá? Por que você tem floaters há muito tempo? Você não tem que ter DVP para ter floaters? Não. Aquilo que o Motti mostrou é que quando a gente começa a cinérese vítrea, aquelas fibras de colágeno vão se juntando. É como se você tivesse várias redes de pescar em paralelo e que a uma distância você não vê. Mas se elas começam a se colabar, então elas ganham volume e passa do ângulo visual e você começa a perceber esses floaters. Então, eu tenho floater há muito tempo, ele me incomoda. Só que agora eu tive um DVP e não tenho um anel device, tá? E incomoda, tanto é que o meu corpo flutuante está aqui temporal inferior, incomoda pra caramba. Para melhorar isso, eu acho que você pode até fazer um trabalho, Daniel, dar frontal para a pessoa, porque, em geral, a pessoa que vê muito e se incomoda com floater depende muito do estado emocional da pessoa. Então, quando eu diminuo um pouquinho a minha ansiedade com frontal, eu suporto bem e começo, talvez, a me neuroadaptar, entendeu? Faz pouco tempo? Faz uns 2 meses. Mas essa opção de IAG eu não vejo com bons olhos, não só pelo fato, porque quando você faz o IAG, você pode explodir o anel device, mas você vai aumentar o número de floaters, entendeu? Agora, a vitrectomia, eu até não vejo ela primária para floater, eu não indicaria, a não ser que a visão tivesse ruim por causa de floaters. Só vi isso em sinques e cintilas, e aí eu já operei. A outra oportunidade seria, se a pessoa tem uma catarata e vai operar a catarata, ele poderia fazer uma faco-vitré, que não precisa ser subtotal, mas parcial a vitré, e aí eu acho até que não aumentaria muito a morbidade cirúrgica, mas vamos lá, isso a gente eu acho que tem que discutir, porque tem trabalho mostrando que, basicamente, os floaters alteram muito a sensibilidade de contraste. E o trabalho do Jerry Sebag, que é o pai, que é uma das pessoas que mais estuda o vítreo, ele fala sobre isso, né? Fazendo vitrectomia, agora com essa vitrectomia 27, mais 25 também, poderia ser uma oportunidade a ser considerada. Porque depois que opera a catarata, muita gente que não via floaters começa a ver, né? Porque o filtro do cristalino cataratoso, ele diminui os floaters. E aí, quando você tira e põe uma lente intraocular que é 1/5 da espessura de um cristalino, o vítreo vai mexer mais, então você vai ver muito mais movimento dentro do olho. Então, são coisas a pensar. Mas eu achei ótima a sua revisão, viu, Daniel? Mas dá frontal para o paciente um tempo até ele neuroadaptar. É o que eu estou fazendo. Ótimo, excelente. Parabéns, Daniel. Excelente revisão, tá? Muito bom. Valeu pelos comentários, John.
e o brainstorm no começo do caso foi super interessante aí, tá? Então, vamos passar para o artigo. O Guilherme, que é R1, vai apresentar o artigo. R2, né, Guilherme? Isso, professor. Desculpa. O artigo, assim, são vários. Eu queria procurar alguns artigos para falar sobre atrofia geográfica, fisiopatologia da progressão, porque hoje a gente tem um tratamento que é a base de inibição de complemento, com uma eficácia bem pequena. Porque a fisiopatologia não passa só sobre depósito de complemento, ação de complemento para destruir células. Existe uma fisiopatologia que eu acho que é muito mais evidente e importante, que é a córeo capilar ser afetada, né? Então, você tem uma isquemia de córeo capilar e daí você perder PR e perder retina neurosensorial. Esse artigo correlaciona a evolução de atrofia geográfica com a perda de córeo capilar e perda de sensibilidade visual, né, por microperimetria. Então, ele aborda um ponto um pouco específico, mas para a gente depois discutir fazer uma discussão mais ampla. Eu acho que a gente está aguardando tratamentos mais eficazes para atrofia geográfica. Eu tenho certeza que medidas que façam você não perder mais córeo capilar ou regenerar a córeo capilar vão ter um efeito intenso na recuperação ou na manutenção de pacientes com atrofia geográfica, atrofia da retina externa, né? Então, Gabriel, ou Guilherme, você pode apresentar? Posso, professor? Vamos lá. Bom, meu nome é Guilherme, sou residente aqui do serviço. Vou apresentar o artigo da semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pelo auxílio. Bom, esse daqui é o título do artigo. Em tradução livre, correlação entre a perfusão da córeo capilar em relação à função macular em olhos com atrofia geográfica. Foi um artigo publicado no American Journal of Ophthalmology no ano de 2022. Bom, para iniciar, é importante saber que a córeo capilar e o EPR, eles compartilham uma estreita relação no complexo fotorreceptor, EPR, membrana de Bruch e córeo capilar. No caso da MRI, ocorre uma ruptura das relações dessas estruturas citadas, que pode resultar na atrofia geográfica, uma das principais causas de cegueira em pacientes com DMRI. A atrofia geográfica ela resulta em sensibilidade macular reduzida, né, devido à perda do EPR, fotorreceptor, nessa região da atrofia em si. Alguns estudos histológicos de olhos em estágios iniciais e intermediários do DMRI revelaram uma perda da córeo capilar em toda a mácula, com uma maior perda, uma perda mais importante nas margens da neovascularização coroidal e da atrofia geográfica no DMRI avançado. Nesses estudos, o OCTA foi um artifício importante, né, que permitiu a visualização em vivo do fluxo da córeo capilar em olhos com DMRI, confirmando a presença desse déficit de fluxo presente. Em algumas áreas com fluxo não detectável ou com déficit de fluxo podiam ser de resultado do abandono da córeo capilar ou um fluxo sanguíneo mais lento, que cai abaixo do detectável pelo OCTA. Um estudo publicado pelo J. Quinn publicou um método de estudo que quantificava o déficit de fluxo pelo OCTA com um alto grau de repetitividade que aumentava a sensibilidade e especificidade do aparelho, do exame. Usando esse método, o déficit de fluxo córeo-capilar foi significativamente correlacionado com perda de fotorreceptores, nesse estudo em si, especificamente os cones, em olhos com atrofia geográfica. E foi visto que a estrutura dos cones foi relativamente preservada em comparação com o fluxo da córeo capilar. O espaçamento dos cones também aumentaram em apenas 39%, enquanto o déficit da córeo capilar aumentou 96%. Então, entre 2, 3 vezes maior, né, o déficit da córeo capilar em relação ao espaçamento dos cones. Alguns outros estudos longitudinais também mostraram que a taxa de crescimento de atrofia geográfica está relacionada com uma porcentagem de déficit de fluxo da córeo capilar, mas nenhum desses estudos avaliaram a função macular em si e não definiram se os cones preservados em região de déficit de fluxo
podem ter função visual reduzida. Outro artifício que usaram nesse estudo foi a microperimetria, né, usada para avaliar a função macular no DMRI. E um estudo do PFAL mostrou que a maior perda de sensibilidade dos bastonetes do que do cone na atrofia geográfica e que a perda da sensibilidade diminui com o aumento da distância das margens da atrofia geográfica. Outro estudo do Nassini diz que o comprometimento do fluxo da córrea capilar foi relacionado com a sensibilidade macular, demonstrando uma relação dos bastonetes maculares e a perfusão córeo-capilar. Nenhum desses estudos também definiu precisamente a relação de déficit do fluxo córeo-capilar e a sensibilidade macular. Por esse motivo em si, esse artigo foi produzido, né, associando o OCTA com microperimetria em máculas com atrofia geográfica. O objetivo do estudo, então, foi testar a hipótese de que o fluxo da córrea capilar se correlaciona com a função visual na atrofia geográfica. Aqui é uma imagem, basicamente, que a parte A é a imagem de uma autofluorescência, demonstrando a atrofia geográfica em si, a área hipoalto com a atrofia geográfica e as bordas mais hiperautofluorescentes, né? A imagem B já associam ao CTA, onde os pixels verdes representam o déficit de fluxo, e dá para perceber que na parte mais próxima da atrofia e da margem é mais importante essa coloração esverdeada, enquanto vai mais para a periferia fica menos intensa, né? A imagem C também é relacionada com a microperimetria, e ela faz uma escala de cores também, mostrando a sensibilidade. Em amarelo, que é mais distante da margem da atrofia geográfica, é uma área com maior sensibilidade, enquanto vai se aproximando, reduz essa sensibilidade, representada em laranja, vermelho e violeta. Bom, o método desse estudo. Esse estudo foi realizado na Universidade da Califórnia, onde foram selecionados pacientes com atrofia geográfica secundária, DMRI, não oxidativo, baseado em imagem de autofluorescência e sem histórico de neovascularização, com base no CTA. Foram utilizados 18 óleos de 12 pacientes com atrofia geográfica e 7 óleos de 4 pacientes saudáveis. Foi analisado o fluxo da córrea capilar com CTA de fonte varrida de 6 por 6 milímetros, medida a sensibilidade com microperimetria nos 20 graus centrais. Como conclusão, eles concluíram, né, que o déficit de fluxo córeo-capilar foi maior em pacientes com atrofia geográfica comparado com pacientes saudáveis, e que a sensibilidade em pacientes com atrofia geográfica foi menor que os pacientes saudáveis. Na atrofia geográfica, com o aumento da distância, a margem houve queda do déficit de fluxo córeo-capilar e uma melhora da sensibilidade, tendo uma relação inversa, né, da sensibilidade em relação ao fluxo. Aqui é um gráfico que sintetiza o que eu disse anteriormente. Na imagem da esquerda, na parte A, é uma correlação do déficit de fluxo córeo-capilar com a distância da margem da atrofia geográfica. E quanto maior a distância, menor o déficit, né, de fluxo. Na imagem B já, é a relação da sensibilidade com a distância. Enquanto maior a distância da margem da atrofia geográfica, melhor a sensibilidade. A tabela à direita tem também a relação do déficit de córeo capilar com a distância da fóvea. As bolinhas em rosa são os olhos com atrofia geográfica e as bolinhas em azul são os olhos de pessoas saudáveis do estudo. No caso, dá para perceber que quanto maior o déficit córeo-capilar, menor a distância, né? E assim, em relação à sensibilidade da imagem abaixo, é o contrário, né? Quanto maior a distância da fóvea, maior a sensibilidade. Embaixo, só sintetizando a sensibilidade retiniana e o déficit de fluxo córeo-capilar, é bem importante a diferença entre os pacientes com atrofia geográfica e os saudáveis, né? Aqui tem uma concentração no canto esquerdo, onde
Os pacientes saudáveis têm uma sensibilidade muito mais importante e um déficit de cório capilar bem menor. Enquanto nos pacientes com atrofia geográfica, independente da localização, é bem maior bem menor a sensibilidade e mais importante o déficit de cório capilar. Mas se afastando da área de atrofia, essa sensibilidade aumenta um pouco e o fluxo também melhora. Bom, como conclusão final mesmo, fica que o fluxo corocapilar e a sensibilidade retiniana melhoraram com a distância da margem da atrofia geográfica. E o déficit de fluxo foi inversamente correlacionado com a sensibilidade, apoiando a hipótese de que a perfusão corocapilar se correlaciona com a função macular. Além disso, o aumento da porcentagem de déficit de fluxo e a redução da sensibilidade retiniana na margem da atrofia geográfica sugerem que a redução da perfusão e a disfunção macular acompanham a atrofia geográfica, mesmo fora da borda das lesões individualmente falando. Esses resultados sugerem que a diminuição da perfusão está associada à disfunção de fotorreceptores na atrofia geográfica e que a função dos cones diminui antes que a estrutura deles seja perdida em regiões com fluxo reduzido. Bom, e para finalizar, tanto o foco é no tratamento para atrofia geográfica, que deve ser voltado para a terapia que tenta melhorar a perfusão coriocapilar, com a oportunidade de tentar melhorar a função visual e impedir a progressão da doença. Obrigado. Excelente, Guilherme. Ótimo, parabéns, tá? Pela apresentação aqui, resumiu super bem o artigo. E o artigo, então, tem um corpo de artigos muito grande e mais recentes, de 4 anos para cá, estudando relação de coro capilar e atrofia de retina externa, né? Esses trabalhos todos, eles fazem essa correlação, né? Então, você vê, esse artigo mostra que primeiro você perde a coro capilar, depois você vai perder fotorreceptor, depois você vai perder a sensibilidade. E ele cria uma ideia de extensão, de crescimento da atrofia geográfica, né? Na borda da atrofia geográfica, você vai perdendo a coro capilar, e daí você perde em seguida sensibilidade visual, né? Ou de outra forma, né? Você perde retina externa, né? Então, a gente não tem formas de tratamento para isso. Então, em breve, a gente vai ter uma série de terapias voltadas para você frear o gatilho de destruição de coro capilar, né? Isso é bem pouco estudado, né? Mas cada vez a gente tem um corpo de evidência muito grande correlacionando, então, perda de coro capilar e atrofia geográfica. André, Cleide, Hélio, algum comentário aqui do artigo que o Guilherme apresentou? Não, é interessante, né, essa questão de estudos de medicamentos que possam preservar mais a coriocapilar, né, e diminuir o risco de formação e progressão da atrofia geográfica, né? Uhum. E isso é de interesse da indústria farmacêutica, mas eu acho que tão importante quanto também é entender os hábitos de vida e alimentares que podem contribuir também com o menor risco de aparecimento, né, dessa atrofia, né? Sim. Então, acho que são 2 frentes de estudo interessantes de se avaliar, né? O que a gente precisa ver quais são os mecanismos intracelulares, vasculares, né, da coro capilar, que que estimulam essa perda, sabe? E como bloquear esses caminhos de perda da coro capilar, né? Que drogas influenciariam nessa via? Isso é pouco estudado, viu, André? Não tem artigo sobre isso. Tem muito artigo agora de imagem mostrando, olha, realmente, nesse caso você perde coro capilar, mas eu desconheço artigos sobre fisiopatologia de perda de coro capilar, e isso eu acho que vai ter um crescimento muito grande agora com esse foco de tratar pacientes com atrofia geográfica, né? Né, Tem uma Cleide? não, eu ia comentar que tem uma particularidade muito grande, que não é simplesmente a gente achar que as doenças vasculares da idade levam a isso, porque essa perda é restrita à mácula, né? Então, claro, tem a ver com o aumento do metabolismo na mácula, enfim, tem um monte de especificidades
para além simplesmente da perda vascular que a gente pode atribuir à idade ou a outras doenças sistêmicas, né? E é isso que a gente vai ter que entender. Mas acho que a gente está bem distante disso ainda. Exatamente. Tomara que a gente avance rápido nessa área, né? Interessante. Mas parabéns ao Guilherme de novo pela apresentação, foi ótima. E agora a gente vai seguir falando sobre cirurgia. O João Bertocco, que é fellow do 2º ano, ele vai fazer a apresentação. Boa noite, tudo bom? Tudo Obrigado, professor. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pelo convite, pela ajuda com o caso, e também ao Dr. Marcelo Laveso pela ajuda na cirurgia, a doutora Iana, Fábio e o Nicolas também. Então, vamos começar com o caso cirúrgico de hoje. É de um paciente de 60 anos, do sexo masculino, que veio com uma história de baixa de acuidade visual do olho esquerdo, né? Já tinha cerca de 2 meses de história. De antecedentes... De antecedentes pessoais, o paciente ele tinha uma história de diabetes e hipertensão, e já tinha sido submetido a um transplante renal por conta de insuficiência renal associada ao diabetes, né? Ele já tinha sido submetido à cirurgia de catarata nos 2 olhos em 2021, e contava essa história de uma baixa de acuidade visual súbita em dolor do olho esquerdo há mais ou menos uns 2 meses, notava uma turvação avermelhada desse olho. E no exame oftalmológico, a gente via que o olho direito era 20/25 de visão, o olho esquerdo da queixa era movimento de mãos. Na biomicroscopia, nada digno de nota, ele era pseudofásico, sem opacidades. E no fundo de olho do olho direito, a gente tinha esses achados, né? Então, quadro de uma retinopatia diabética não proliferativa, a gente avaliou bem, não tinha nenhum neovaso nesse olho. Mas o olho direito, a gente não conseguiu fazer o fundo de olho por conta de uma hemorragia vítrea, né? Então, o que ficou combinado com o paciente foi posição de cabeça, a gente encaminhou ele para fazer ultrassom, orientamos ali o melhor controle da questão do diabetes, e cerca de 2 meses depois ele acabou voltando, ele estava com uma melhora da hemorragia vítrea, principalmente no setor temporal, superior ali da retina, né? E a gente conseguia ver ali na porção mais superior umas trações aparentes ali na arcada temporal superior, nasal superior, com o que parecia ser uma proliferação fibrovascular vinda do nervo, e o paciente tinha faltado na consulta do ultrassom, né? Não tínhamos o exame de ultrassom, e por conta dessas trações, então, foi indicada a vitrectomia por conta dessa hemorragia vítrea e o descolamento de retina tracional nessas trações. Foi indicada a panfotocoagulação dos 2 olhos enquanto eu aguardava. Na época, a gente ainda estava com um pouco de dificuldade no quadro de anestesistas, né? Então, não estava assim, tão rápido de conseguir a vaga cirúrgica, foi solicitado os pré-operatórios. Só que o paciente, ele tinha uma viagem pessoal para fazer, ele acabou preferindo correr atrás dessas coisas e acabou voltando 4 meses depois, sem os pré-operatórios. E até porque ele falou que tinha percebido que a visão estava melhorando, não se preocupou tanto, e esse foi o fundo de olho, o aspecto do exame do paciente quando ele chegou, né? Então, a gente consegue perceber aqui uma área de... Aqui, na foto está um pouco mais difícil, mas tinha uma proliferação fibrovascular. Aqui a gente tem umas trações com os vasos, né, que seguem aqui na direção da arcada temporal superior e um pouquinho para a nasal superior, né? Ainda alguns restinhos de hemorragia vítrea inferior a gente tinha mais, mas não pegamos no Daytona, aqui tinha um pouquinho, aqui um pouquinho, nessa região também, com o que durante o exame notamos uma ruptura, né? Então, gostaria de abrir para discussão aqui diante desse quadro, né? Resumindo, um homem de 60 anos com diabetes, pressão alta, transplante renal e já no pós-operatório mais tardio de FACO. E agora, completando aí todo o tempo de história, com cerca de 8 meses de queixa e de baixa de acuidade visual. Então, diante da conduta ali, esse DR misto ali, teria sido causado por esse quadro todo, teria sido causado por essa única rotura? Os senhores imaginariam que a gente teria algum outro
componente aí, alguma outra ruptura, alguma outra alteração associada aí no exame, talvez na periferia da retina? Ou uma única ruptura seria suficiente para causar esse quadro? Ótimo. Então, vamos ver com o André, o Hélio e a Tereza. Então, assim, é provável que ele tenha tido uma contração dessa proliferação fibrovascular na arcada temporal superior e aberto essa ruptura, transformado um descolamento tracional que era pequeno num misto grande, né? E talvez essa única ruptura explique isso. Talvez tenha alguma outra ruptura periférica associada, mas a localização da ruptura posterior e próxima à proliferação fibrovascular é muito evidente, evidencia muito a importância da etiologia da proliferação da contração formando essa ruptura. Vocês querem comentar? André, Hélio e Tereza? Bom, eu acho que sempre a presença de sangue dentro do vítreo é um agravante para você aumentar a tração e abrir possíveis rupturas periféricas, entendeu? Então, ele provavelmente já tinha proliferação no polo posterior, mas o aspecto desses bolsões é bem de um regumatogênico mesmo. Sim. E eu acho que pode ter sido agravado pela presença da hemorragia vítrea. Então, eu acho que é combinado aí mesmo, assim. E André... Eu acho que pode ser até que ele tivesse já uma rupturinha quando ele teve a hemorragia, entendeu? Porque a retinopatia do outro olho também é muito não proliferativa, né? É bem Então, assimétrico mesmo. né? E daí, com a presença do sangue, vai organizando, o sangue vai puxando a retina e daí descola. Então, E no pseudofácico, às vezes é uma ruptura pequena que você não consegue ver e ela vai agravando por causa da hemorragia vítrea. Aqui é fásico, né? É fácil? Pseudofásico, né? Pseudofásico bilateral. Certo. Ele fez em André, 2021 a forma. tá. Então pode ter uma ruptura periférica, como a Teresa falou, associada a isso, mas eu acho que uma ruptura posterior pode, só aquela ruptura pode ter formado isso tudo. André, algum comentário, Hélio? Eu acho que um descolamento misto, eu acho que a tração pode ter, contração da tração ocasionou a ruptura, e o ponto é que você tem uma ruptura causada por uma proliferação fibrovascular que está tensionando ali a ruptura, e eu acho que isso favorece uma maior infiltração de líquido subretiniano, né? Então, eu acho que o cuidado de pesquisar uma ruptura periférica é válido, mas eu acho que a ruptura ali na arcada poderia, sim, justificar todo esse quadro, né? E assim, pode, como a Teresa colocou, pode ser que ele já tivesse uma micro-ruptura e isso evoluiu ao longo dos 4 meses, né? O DR misto, ele acaba sendo tecnicamente mais difícil de manipular, né? Porque você, muitas vezes, para abordar as trações, você utiliza algumas técnicas, né? Como segmentação, que parte do pressuposto que você tem uma contraposição da retina aplicada. E com a retina tendo tudo infiltrada, né? Você não tem essa contraposição de forças, né? E você muitas vezes tem que lançar mão de algum outro substância, como, por exemplo, perfluor, para fazer uma contraposição na manipulação das membranas vítreas, né? Então, isso é um recurso que eu acho bastante válido nesses casos de descolamento tracional, mas, ao mesmo tempo, é uma ruptura posterior, né? Então, tem que tomar cuidado para não entrar esse perfluor pela ruptura, né? Ainda mais com tração, né? Associada. Exato. Hélio, levando isso em consideração, qual que é a técnica cirúrgica aqui mais adequada? A gente tem que fazer uma vitrectomia. Você associaria aqui necessariamente, né, uma faixa aqui ou não? Eu gosto de faixa em paciente pseudofásico. Eu acho que, de toda a discussão aí, a gente tem que lembrar que, apesar de paciente ser diabético, o olho contralateral não mostrava tanta alteração, e geralmente as cirurgias de catarata elas são feitas com um intervalo pequeno entre um olho e outro, né? E, em geral, a evolução é mais ou menos parecida entre um olho e outro. Mas a gente pode ser que tenha sido feita primeiro num olho uma diabetes mais avançada, como esse daí. Eu acho que fico alerta de que
paciente, quando tem hemorragia vítrea, e mesmo sendo diabético, não necessariamente, é que ele não falou o resultado do ultrassom para observação, mas provavelmente estava bem, né? O ultrassom para ele observar 2 meses, depois 4 meses, ele não via tanta tração em meio à hemorragia vítrea, senão talvez tivesse feito alguma abordagem mais rápida. Mas o alerta fica para as hemorragias vítreas, que o descolamento vítreo, principalmente paciente pseudofásico, pode ser por uma ruptura. E foi o alerta que foi feito aí, né? Talvez tivesse uma ruptura já antes, subdiagnosticada, e com atração das arcadas, talvez tenha evoluído para um descolamento misto, né? A abordagem aí, num primeiro momento, eu colocaria triancinolona só para ter uma noção de como é que tá as trações, né? O que tem de tração epirretiniana para aliviar, e depois eu manipularia usando o Perflu, como o Creus comentou, com muito cuidado. Apesar que essas rupturas muito pequenas, se você tirar todas as trações, o uso do Perflu, ele te auxilia, né? Não parece ser um quadro de uma hemorragia ativa, neovasos ativos, parece ser até um olho calmo, se olhando pela periferia aí, não vê tanta hemorragia, não parece ser um olho que está em evolução de um diabetes bem avançado, né? Assim, naquele momento, talvez estivesse mais controlado, por isso que eu fico mais preocupado com uma ruptura periférica, né? Se olhar ali no quadrante nasal inferior, é uma retina, para mim, tudo bem que é uma grande angular, e eu não gosto muito de grande angular para análise de detalhe na retina, né? A gente tem uma noção, mas aparentemente está boa. E eu faria isso. Então, eu faria, num primeiro momento, colocaria uma triancinolona, veria as trações. Uma vez que eu tivesse removido todas as trações, de uma forma cautelosa, eu colocaria o Perflu. E aí, eu acho que tem ruptura fora dessa região, acho que tem ruptura periférica, tá? O desenho do descolamento aí fala muito a favor disso daí, tá? É um descolamento que ele não faz uma bolha para baixo, ele faz uma bolha que vem de cima e desenha toda a região superior e depois escorre para a temporal. Você vê que o nasal está polpado. Se fosse uma ruptura só na região próxima do nervo óptico, eu acho que a região nasal inferior já teria sido acometida, já teria dado descolamento. Por isso que isso reforça para mim que tem uma ruptura periférica aí. E aí a faixa, para mim, é extremamente importante nesse caso, tá? Perfeito, Elio. Acho que basicamente é isso. Então, aqui, João, é concordante. Então, é um descolamento misto, pode ter uma ruptura associada, periférica, pela pseudofacie, pela morfologia do descolamento. O Perflu pode ajudar em você fazer Primeiro, você tem que curar com triancinolona mesmo e fazer a dissecção da hialoide, que deve estar parcialmente aderida, provavelmente nessa região da proliferação fibrovascular, a hialoide vai estar aderida, você disseca a hialoide toda, e daí você assenta o polo posterior com Perflu para te ajudar na dissecção da proliferação fibrovascular na arcada temporal superior. Depois você amplia o Perflu, procura a ruptura periférica, você já está com a faixa atada, né, no começo, e se tiver outra ruptura periférica, laser, e daí deixar com gás, evitar, pelo amor de Deus, deixar esses olhos com silicone, né? Não deixar com gás, provavelmente um gás tem que ser de longa duração, porque essa ruptura é mais posterior, para tamponar pelo menos essa, né? Você quer mostrar o que vocês fizeram na cirurgia? Tem mais uma discussão que eu gostaria de levantar. Se haveria necessidade de fazer injeção de antiangiogênico no caso desses, né? Que a gente vê que realmente não é uma retinopatia avançada, assim, ele não tem um quadro proliferativo super exuberante. Se os senhores veriam necessidade de fazer uma aplicação, se haveria alguma contraindicação, talvez, se for feita, se poderia trazer algum tipo de comprometimento ali para o caso? Então, João, como foi descrito aqui, o componente vascular da proliferação fibrovascular é pequeno, você não vê aqui muito evidente. Então, eu não acho que isso vá sangrar e eu não acho que seja necessário aqui. Eu acho que foi comentado isso en passant. Eu acho que ninguém injetaria antiangiogênico pré aqui. Em geral, a gente injeta para evitar quando a gente injeta com medo de evitar uma contração da proliferação fibrovascular para formar um caso igual a esse, entendeu? Então, acho que aqui é desnecessário, tá? Quer mostrar que é isso? Seguindo com o caso, a gente acabou optando mesmo pela faixa Vitré.
Por conta do risco de sangramento ali da proliferação na região do nervo, acabamos fazendo o Avastin 5 dias antes da cirurgia, né? E aqui no vídeo da cirurgia, eu já vou contar um pouquinho, a câmera não conseguiu gravar o começo, então no começo a gente fez o core, e eu fui começar o DVP ali pela região do nervo, né? Fui remover aquela tração, e realmente foi uma das partes mais fáceis, assim. A tração do nervo em si saiu, ele sangrou um pouquinho depois da remoção daquela proliferação, mas na sequência, aquelas adesões mais periféricas aqui na região nasal, então, estava bastante aderido, né? A hialoide ficou bastante aderida aqui nessa região, e depois seguindo para a região aqui temporal superior, onde a gente via bastante, a retina bastante contraída, né, também foi mais difícil de remover. Então depois acabei usando a pinça para separar bem as áreas de tração. Aqui tinha a região da rotura, né, acabei ampliando um pouco ela durante a manipulação. E aí depois segmentando e separando tudo com o vitrófago. Aquelas regiões muito mais aderidas eu acabei deixando para manipular depois. Então aqui o nervo, né, com um pouquinho de sanguinho, colocamos o perfluor, tentei manipular mais as regiões de tração, tinha ficado tudo direitinho no polo posterior, segui para a base, fizemos a base procurando por roturas, não encontrei nenhuma rotura periférica, aqui depois o resto de hemorragia vítrea, né, na região inferior. Fizemos a troca, a retina assentou bem, aí fiz o bloqueio das roturas, né, então tinha aquela rotura mais superior ali, próxima da arcada temporal superior, na porção proximal, acabei bloqueando ela, e aí tinha uma adjacente a ela que acabei induzindo durante a remoção das trações. O paciente era virgem de tratamento para retinopatia diabética, acabei fazendo a panfotocoagulação já, e acabei deixando com óleo de silicone, esse paciente. Aí, acabei fechando. João, por que óleo de silicone? Então, por conta da dificuldade de remoção ali das trações, eu acabei ficando um pouco inseguro. Como tinha bastante, a hialoide estava bastante aderida, eu acabei ficando um pouco receoso. Tinha história de hemorragia vítrea, achei que o risco de formar um PVR ali, principalmente na região inferior, que estava mais inocente. Eu sei que tinha faixa, né? A gente acabou deixando a faixa para até proteger, mas eu fiquei um pouco mais inseguro ali na hora e acabei achando melhor colocar o óleo de silicone. Mas realmente as roturas elas eram mais restritas no polo posterior. Não tinha nenhuma ruptura, então, periférica lá? Não identificamos. Tá. Apesar de ele ser pseudofásico, né? Procuramos e não cheguei a identificar nenhuma ruptura periférica. E como tinha essa questão dele faltar muito nas consultas e tudo mais, não ser muito aderente, eu também acabei achando mais seguro, caso ele não fizesse a posição de cabeça adequadamente, tinha essa questão também, né? Ele tem bastante comorbidade, ele tem dificuldade de deambulação e de ficar muito em uma determinada posição. Então, eu fiquei um pouco receoso de deixar o gás e orientar a posição de cabeça para ele não fazer. Certo. Aí eu achei um pouco mais seguro o óleo de silicone no caso dele. Tá. Ele é um paciente bem obeso, assim, bem... Tá. E você tem evolução agora? Isso. Algum tempo de evolução? Isso. No primeiro mês de pós-operatório, ele estava assim, ainda uma visão de conta-dedos, né? A pressão estava boa. Ainda tinha um pouquinho de irregularidade da retina externa, um pouco de líquido subretiniano, mesmo no primeiro mês, mas ele já notava um pouco de melhora ali da qualidade visual, né? E no terceiro mês de pós-operatório, num pós-operatório um pouco mais recente, ele estava com 20/60 com correção, né? E esse aspecto do OCT já tinha melhorado bastante o aspecto. E você vê que aqui não tem mais tração. Se fosse o corte vertical aqui, talvez a gente veria até melhor aquela área da ruptura, né? Ali mais região temporal superior. Mas mesmo nesse corte, você vê que a anatomia da mácula, né, tá restaurada, a retina externa dele é boa, né? Não tem exudação aí, não tem edema macular, tem um pouquinho de cisto, né?
Na Isso, nuclear aqui, externa, um pouquinho. nuclear interna também um pouquinho temporal, mas é pequeno. Acho que teve uma resposta excelente aqui. Talvez fosse interessante depois, João, fazer um corte vertical aqui para a gente ver se como ficou a proliferação lá em cima, né? O tratamento daquela área. Posterior, né? É, mas de todo jeito o silicone está tamponando bem, não tem nenhum líquido aí no polo posterior. Hélio, Tereza e André, vocês querem comentar aqui a evolução, o resultado aqui? Ô, João, é o Hélio. Nesses casos em que o paciente tem dificuldade de posicionamento de cabeça, como você está referindo aí, ou de posição, e que você teve uma dificuldade na manipulação da interface vitreoretiniana e das trações, quando a evolução, como você está mostrando, é extremamente importante para a gente saber se a gente vai fazer uma remoção mais rápida ou não desse óleo de silicone, né? Uma vez que fez o efeito e você teve dificuldade se começar a ter alguma tração, porque o óleo ele não é muito legal. Se você deixou alguma membrana, ele evoluir com algumas trações extremamente agressivas, né? Mas a gente está vendo aí que, pelo jeito, você trabalhou bem e evoluiu de uma forma bem satisfatória. Mas é só esse alerta. Quando colocar o óleo de silicone em pacientes que têm dificuldades de manipulação, principalmente esses diabéticos, se você está inseguro que removeu bem as trações, que teve dificuldade, olhar um pouquinho mais de perto, que talvez a remoção do óleo de silicone talvez tenha que ser um pouquinho mais precoce do que a gente tem na rotina dos outros pacientes, né? Mas a evolução foi ótima, parabéns, está ótimo aí. O pseudofácico, a ruptura pequena, só de você colocar faixa, às vezes, já é o suficiente mesmo para tamponar, tá? Aquelas micro-rupturas periféricas. Eu acho que tinha algum componente nesse sentido pelo desenho do descolamento, tá? Mas provavelmente tamponou. E agora que você está com óleo de silicone, aproveitar, antes de tirar o óleo, tentar, se estiver bem claro, pelo jeito está bem claro aí, para fazer um bom mapeamento novamente, para ver se agora com um pouquinho mais claro, com mais detalhe, com uma lente de aumento um pouco mais, você consiga enxergar se encontra alguma área suspeita, principalmente na área que estava o descolamento de retina na fase inicial, na fase que foi documentada. Certo. Ótimo. Tereza? Mas agora com panfoto, eu acho que ele não vai ser mais difícil de achar. É verdade, é verdade. E fica com uma foto bem fechada, como ele... Vai precisar mais. Parabéns, foi ótimo resultado, boa conduta. Ótimo. Obrigado. André? Não, ótimo resultado. Eu também senti falta de um corte vertical e, eventualmente, um corte horizontal lá na arcada superior, né, na região onde estava a rotura, né? Porque é onde você tinha a tração principal, né? Inclusive, ocasionou a rotura, então seria interessante entender como é que está a interface ali daquela região. Mas imagino que esteja tudo bem. Até para você, quando você for retirar o silicone, André, João, para perceber se você tem que dissecar alguma coisa a mais que sobrou lá em cima, tá? O OCT vai te ajudar a mostrar isso. E se for difícil você dissecar, você pode corar a limitante e tirar a limitante dessa região. Aí você vai ter certeza que tirou essa proliferação fibrovascular, aí o resto de aloide que tenha, tá? Você a remoção de óleo faz isso. Em geral, a gente faz isso quando tem alteração na mácula, né? Essas proliferações chegando na mácula, mas você pode fazer isso eventualmente na arcada. Periferia é mais difícil de fazer no equador, mas aí no polo posterior é importante você fazer, porque se sobrar tração, você vai tracionar a mácula, né? E vai infiltrar líquido aí, né? Mas tá... E assim, sobre remoção do óleo de silicone, eu concordo com o Hélio. Eu acho que qualquer descolamento que você tenha, você tem que remover o silicone em 3 meses, que é o tempo de evolução do PVR. Aqui você não vai ter PVR porque é uma altura pequena, a causa foi outra, mas descolamentos puros, regmatogênicos, o PVR se forma da 6ª à 12ª semana, né? Então, depois de 3 meses, se você não tiver evolução de PVR, tira o silicone já. E se tiver evolução de PVR, para dissecar, você vai ter que tirar e recolocar, né? Então, acho que 3 meses é um tempo adequado, você está já com 3 meses, eu acho que está na época de você passar um OCT aí em cima, ver se está tudo, se a dissecção foi adequada e tirar o silicone. E você teve uma melhora significativa na visão dele, né? Então, foi super bem, João. Eu acho que eu tenho
corte de OCT é que a qualidade ficou ruim pelo silicone, né? É, Opacidade de meio. aqui tá no Google Drive, mas eu tenho mais a qualidade do corte. Eu acabei usando esse corte em HD porque a qualidade ficou melhor. Mas Sim. eu acabei fazendo um mais ampliado assim e o aspecto estava legal. Não tinha ainda nenhum sinalzinho de membrana epirretiniana ou de tração. Ótimo. Inclusive que o André sugeriu não só o corte vertical, como outros cortes horizontais, para você ter uma avaliação anatômica melhor, né, dessa Mais dissecção. altos aqui, né? Mas ótimo que está tudo bem, João, que você fez, está tudo bem. Então, putz, tira o silicone, esse paciente vai manter essa visão, assim, né? Excelente. Algum comentário final aqui? Tereza, André e Hélio? Acho que não, João. Obrigado. João, parabéns pelo caso, excelente, tá? Tudo, desde a apresentação até a cirurgia e aí o pós-operatório, parabéns. Joia. Obrigado. Perfeito. Então, a gente vai encerrar essa reunião e quinta-feira que vem a gente volta a apresentar. Agradeço aos comentários de todos, do Hélio, da Cleide, da Tereza, do André e do Hélio, e a apresentação de todos aí, João, Guilherme, Daniel e Fernanda, tá? E a todos que assistiram, que vão assistir no YouTube. A gente se vê então na próxima quinta, ótima sexta e ótimo final de semana para vocês. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Noite.